tarde, começa agora mais uma Opinião do Meio-Dia para toda Araras e também parte da nossa região. Hoje recebendo aqui no estúdio as psicólogas Elaine e Nayara. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Não sei se vocês repararam, a gente está aqui com um lacinho amarelo, né? Para quem não sabe, é o Setembro Amarelo, é isso mesmo, né? Isso O que é isso, Elaine? O Setembro Amarelo, ele nada mais é que um movimento de nível mundial, tá? Que fala sobre a prevenção do suicídio, né? Da importância de falar sobre esse tema e levar para as pessoas, para que elas conheçam a importância de tratar quem está com algum problema, alguma coisa do tipo e pode estar apresentando algum comportamento suicida. Acho que a gente veio falar aqui de um assunto que é pouco falado na mídia até, né? Existe um certo tabu que realmente é o suicídio, é um assunto que chama muita atenção da família, da população em si. Para quem não sabe, existem muitos suicídios, né? Na nossa cidade, no nosso país. Tem alguma ideia tem um estudo por trás disso? Como é que funciona? Nota-se que no Brasil, 25 pessoas morrem por dia em decorrência ao suicídio. 25? 25 por dia. E em nível mundial, é uma a cada 45 segundos. É um número bastante alto. Uma a cada 45 segundos no mundo acaba se matando, no caso. Isso numa estatística do ano de 2000. Tá? Se a gente pensar em 2012, teve uma diminuição sim, até porque as atividades começaram em 2014 no Brasil, mas a nível mundial começaram antes. Então teve uma redução de 240 mil casos. Então a gente ainda tem 860 mil casos a nível mundial. Então, se a gente parar para pensar, aproximadamente cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida. Olha que isso a gente tem também, se enquadra também as pessoas que até então não conseguem, né, realmente êxito no suicídio. Isso rola muito também, né? Sim, que são as pessoas que atentam contra a própria vida, né? A gente estava até discutindo que, assim, não são pessoas que a gente tem que subestimar. Se elas estão tentando, uma hora elas podem conseguir. E realmente, a cada 3 segundos, cada uma tenta contra a própria vida. Se em 40 segundos uma consegue cometer o ato e se tornar vítima de suicídio, imagina, nesses 40 segundos, a cada 3, quantas não tentaram para uma ter êxito? Então é um assunto bem delicado e que deve ser visto com a importância que tem, né? E quanto mais a gente conseguir conscientizar nesse evento, para a gente é melhor. Legal, a gente tem aí toda a extensão do mês de setembro para estar lembrando sobre isso. Exatamente, tem um símbolo, né, que é realmente o lacinho amarelo. Vocês estão em 3 psicólogas, no caso tem a Raíssa, que vai vir no segundo bloco para a gente estar falando um pouco mais sobre esse assunto realmente. E está aqui falando um assunto super delicado, super difícil de falar e que vocês aí têm uma especialização. Vocês são psicólogas especialistas realmente nessa área? Como que é? Na verdade, somos 3 pessoas em diferentes especialidades, digamos assim. Eu sou especialista em psicologia organizacional e do trabalho, tanto que eu vou focar bastante no tema do suicídio como com fator ambiental, ambiente de trabalho, né? Ou situações de trabalho, desemprego, né? A Nayara tá... Isso, eu estou me especializando em neuropsicologia, então eu trabalho muito com questões dos transtornos psiquiátricos. Então, são áreas bem diferentes, mas que no fundo elas sempre vão se complementar. Vocês 3 se uniram e em busca aí estão promovendo esse evento. Esse evento, como que funciona? Ele vai tem um dia específico, tem um local, ou é realmente uma ação que envolve o mês inteiro? Quais são os eventos? No dia 17, às 14h30, nós vamos nos reunir na sede 2 da EDA, no Belvedere. E a gente pensou nesse dia específico para a gente conseguir montar uma roda de conversa. É um evento gratuito, será um evento certificado, né? E a gente coloca a importância de se falar sobre suicídio para prevenção, né? E até mesmo para pós-venção, daqueles que tentaram e não conseguiram e que precisam lidar com essa tentativa, para que diminuam a chance de uma nova ocorrência. Então, no dia 17 de setembro, às 14h30, na sede 2 da EDA, no Belvedere, nós estaremos nos reunindo como uma roda de conversa
e será norteado por a Elaine, pela Raíssa e por mim. Cada uma vai trabalhar numa temática diferente, né? Eu falarei um pouco sobre saúde mental, a Elaine sobre essas questões de crise econômica e o aumento de suicídios em decorrência a isso, e a Raíssa falará sobre o tabu, né? Como que a gente pode abordar isso na nossa sociedade atualmente. E é legal que não tem um público específico, tá? Então, tá aberto para toda a população. Qualquer pessoa quiser participar. Na sede 2 da EDA, no Belvedere, né? Acho que todo Isso. mundo aí sabe, caso não saiba o endereço, dá uma pesquisada lá. Tem um horário, início certinho? Das 14h30 até as 17 horas. Bacana. Tá? Então, Gratuito, né? Isso, é gratuito e aberto para toda a população. Legal, bacana. Pessoal, compareça ao evento dessas meninas aí que estão aí buscando realmente ajudar a população, buscando fazer algo em prol das pessoas. E eu acredito que é um assunto que acaba envolvendo todas as classes sociais e tudo mais. A gente já vai falar até sobre isso. Elaine, qual que é o impacto do suicídio no geral, assim, na família, realmente? Tá. Se a gente parar para pensar, cada pessoa que se suicida hoje, tá, ela consegue impactar mais 6. Então, filhos, ou qualquer outro familiar, mãe, esposo, fora mínimo, as pessoas assim. que estão... Isso, no mínimo 6 pessoas que, assim, vão estar impactadas diretamente. Quando eu falo impactada diretamente, é no sentido da convivência familiar, no sentido econômico, porque vamos supor que é um trabalhador, por exemplo. Além da família sofrer com a situação, vai sofrer com o fator econômico, né? Então, esse impacto é, assim, o mais próximo, 6 pessoas. Fora, que nem a Nayara deu o primeiro exemplo, em relação à sociedade, né? Que a gente acaba, quando a gente vai conversar sobre esse tema, acaba influenciando outras situações para que elas aconteçam da mesma forma. É algo muito grave, né? Muito grave e que envolve um cuidado imenso. Então, a gente sempre, né, no evento específico, a gente vai orientar bastante as pessoas no sentido de que prestar atenção no comportamento das pessoas que estão à sua volta. Mudou alguma coisa? Essa pessoa, ela está falando sobre algumas coisas que antes ela não falava, como, por exemplo, minha vida não tem mais sentido, eu não vejo mais motivo para viver. E deixar de subestimar, né? Orientar essa pessoa para que, se ela estiver precisando de ajuda, a família mostrar que está junto com ela, que ela pode contar com eles a todo momento. Bacana. Nayara, você tinha citado, a gente tem as pessoas que não possuem problemas mentais, né, ou problemas médicos, no caso, que realmente tem esse pensamento suicida ou acaba concluindo essa morte própria, mas também, né, acho que a gente tem muito aliado à depressão, Sim. aliado a problemas psicológicos. Sim. 90% dos casos de suicídio é possível a gente prevenir, né? Então, nota-se que atualmente muitas pessoas depressivas e ansiosas, que são os 2 transtornos que a gente mais encontra na população, podem ser causas de tentativas e do suicídio em si. Tá? E essas são causas que são tratáveis, né? Com psicoterapia, com auxílio de um psiquiatra, neurologistas e todos os profissionais que trabalham na saúde mental. Ou seja, de 10 casos, 9 a gente consegue prevenir quando a gente conversa sobre isso, né? Então, a gente tem que estar muito atento, porque todas as pessoas ao longo da vida passam por crises. Algumas duram mais tempo, outras duram um tempo menor. E essa crise, ela nem sempre vai estar ligada a um transtorno mental em si. Mas é uma forma, uma desesperança, não ter mais motivos para viver, estar encontrando na morte, né, uma solução para o seu problema. Uma saída realmente. Saída. E ela não consegue pensar em outra. Então, o trabalho da psicoterapia pode auxiliar nessa ampliação de repertório comportamental para ela que encontre outras saídas além da morte. Né? A gente nota que hoje, meninos e homens, eles se suicidam mais, devido a eles usarem métodos mais invasivos. As mulheres, elas tentam mais, né? Elas usam métodos menos invasivos. Então, assim, é uma questão... Poderia dar exemplos pra gente a respeito disso? Sim, de homens? Sim. Vamos pensar, por exemplo, um país que legislativamente é liberado o porte de armas. Né? Os homens, eles fazem acesso a isso e eles podem se matar com isso, com uma arma. Uma arma, ela é um instrumento letal. As mulheres, elas podem... Rapidamente letal, né? É um gatilho
E aí você disse que das mulheres, por terem menos acesso a algumas coisas assim... É uma questão também cultural, né? Então, o que é mais fácil a mulher talvez pegar? Ingerir um medicamento, ingerir um produto de limpeza, um envenenamento. Então, isso tudo é diferenciado entre as classes populacionais. E o suicídio não ocorre só em adultos. Há um crescente muito grande em adolescentes e idosos. Então, são populações que eles estão apresentando um sofrimento devido à inserção social, né? A gente pode encontrar suicídio também em crianças. Olha. Né? Então, a gente tem que estar muito atento. Há relatos e estatísticas de crianças? Estatísticas a gente não encontra tantos. Mas existem hospitais hoje, psiquiátricos em São Paulo, que trabalham com crianças que tiveram essa tentativa de suicídio. Muitas podem não ter a consciência da morte. Pode ser um dormir e um acordar. Ela entende isso devido ao processo de desenvolvimento. Mas outras, elas já trazem em si um sofrimento muito grande. Né? Então, a partir do momento de desenvolvimento, do nível de percepção e interpretação de si, elas podem cometer. Então, isso tem sido um crescido, né? Isso tem aumentado taxas. Então, a gente precisa, né, prestar atenção nas crianças, nos adolescentes e nos idosos, que são populações especiais, que precisam de cuidados diferenciados, tá? E a gente precisa observar qual que é a função daquilo na onde essa criança, nesse adolescente ou idoso está inserido. Olha, até ficou repetitivo aqui, porque é um assunto tão sério, é um assunto tão triste, né? Porque algumas mortes com tragédias, acidentes de trânsito, ou até homicídios e tudo mais, a gente tem sempre um sentimento diferente, né? Um sentimento de revolta, pode estar envolvendo, né? Lamentando realmente a tragédia. Mas quando é o suicídio, ele tem um impacto, né, Elaine? Diferente nas famílias até. O que a família sente realmente? É um fracasso deles? Chega a ser isso? Em algumas situações, a família chega a se culpar pelo fato de não ter observado o comportamento da pessoa que cometeu o suicídio antes, né? Então, eles acabam tendo esse sentimento de culpa, de não ter cuidado antes e tal. Mas só para complementar essa questão da estatística, né, que dos casos de crianças, a gente pode ver estatisticamente, tem como comprovar que países mais pobres, a taxa de suicídio começa quando é mais jovem. Então, assim, a partir de 9, 10 anos de idade. Né? Por quê? Porque são pessoas que não conseguem ter uma esperança daquilo que está vivendo, não conseguem ter um sentimento de melhora. Né? E isso, assim, dentro da mesma família, algumas pessoas conseguem lidar com isso e outras não. Falando desses fatores, quais que são os fatores realmente ambientais para o aumento dessas vítimas de suicídio? Tá, eu vou focar no ambiente de trabalho, na questão da crise, que é o que a gente vai discutir no evento, tá? Por exemplo, pais de famílias que têm a responsabilidade da família toda em suas costas e de repente se vê desempregado. A gente teve um relato, foi até noticiado, né, para toda a região aqui na cidade de Rio Claro, de um empresário. Das demissões. Das demissões, acho que é bem esse tipo de reflexo também, né? Isso, tanto que esse caso vai ser levado para discussão no dia do evento, no sentido de que, assim, onde que ele apontava que poderia cometer o suicídio, as pessoas não perceberam. Tá? Então, como que ele era com a família, como que ele era no ambiente de trabalho. Então, para ele foi uma pressão muito grande ter que demitir, se eu não me engano, 232 funcionários, mesmo mantendo o trabalho de 850. Né? Então, foram famílias que se sentiram na mão. E ele ficou muito mal com aquela situação. Pode ter sido, né, um fator ambiental que fez com que ele cometesse o suicídio. Mas existem vários outros, talvez um ambiente de trabalho desumano. Né? Então, uma série de fatores que acabam incentivando, e quando a pessoa não tem um suporte psicológico bom para aguentar a situação, ela acaba se tornando mais uma vítima de suicídio. Bem triste realmente. Elaine, a gente vai para um rápido intervalo, Nayara também. A Elaine vai deixar a gente aqui, vai dar lugar para a Raíssa, que vai vir falar também sobre o mesmo assunto, sobre outros fatores. Obrigado pela presença aqui, Elaine. A Nayara fica com a gente. Viu? Eu que agradeço. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já já. É complicado as pessoas falarem abertamente sobre, levarem algo, tirarem algo bom, né, de um assunto que deva ser de fato debatido, de fato discutido, né? Então, responder uma questão assim, ainda é um tabu? Com certeza, ainda é um tabu.
E nós buscamos para que esse tabu seja de alguma forma desconstruído em nossa sociedade, né? Que nós sabemos que dessa forma nós podemos ajudar muitas pessoas que vivenciam esse sofrimento, né? Para a gente poder discutir abertamente e ter um novo olhar, né? Ter um novo acolhimento de acordo com esse tema. O objetivo de vocês realmente é trazer esse assunto de uma forma mais popular, pode-se dizer, é algo mais tranquilo realmente para estar se falando? Sim, até nos reunimos, né, para pensar sobre... É desconhecido, né? Eu mesmo não sabia do setembro dessa campanha, que é uma forma certa forma mundial, né? Sim. E é um assunto que fica desconhecido. Uhum, exatamente. Até estávamos conversando a respeito disso antes, que vai ser o primeiro evento aqui em Araras aberto para falar sobre o suicídio, né? E é algo que demanda e que temos mesmo que começar esse trabalho de alguma forma, né? E pensamos que talvez um encontro em formato de conversa mesmo, debate, discussão, fosse um dos meios, né? Uma das formas de a gente falar e explanar esse tema que demanda tanto, né? Legal. Falando do suicídio, ele envolve também as tentativas de suicídio, né, Nayara? E tem uma diferença, óbvio que tem essa diferença, e também os tipos de suicídio também, né? Vocês vão estar falando sobre isso no evento. Nós falaremos sobre isso, mas eu vou falar rapidamente, explicar, né? Então, o suicídio, ele é considerado um ato deliberado e que tem um intuito de morte, tá? Então, pessoas, elas podem morrer por gestos, por comportamentos que ela tem, que são considerados suicidas. O que vai variar? A interpretação que nós vamos fazer disso. A pessoa, ela está num processo de suicídio, numa tentativa de suicídio. O que é essa tentativa? Ela vem a ser uma ação que pode causar um dano próprio à pessoa, que se não tiver a intervenção de terceiros. Tá? O que a gente pode encontrar no suicídio? Indivíduos desesperados, que têm uma desesperança da vida, uma intolerância, né, ao que está vivendo, os psicóticos, tá, que vivenciam algum transtorno mental, que tem relação com alucinações, delírios, os racionais, né? Esses suicidas racionais, hoje em dia a gente tem uma discussão muito grande sobre o suicídio assistido, como, por exemplo, a gente pode ver no filme Como Eu Era Antes de Você. Né? Então, ele sofre de uma doença crônica, de uma incapacidade física, de uma dor muito grande, e ele tem a morte como um alívio para isso. Ele sabe que o ato que ele vai ter é para dar fim naquilo, tá? Então, esses são os suicidas racionais, e a gente conta os histriônicos também, que são as pessoas que elas vão tentando de diversas formas, né? Ela tem uma intuição de um impulso, né? Isso, por exemplo, a gente pode encontrar em transtornos bipolares, transtornos de personalidade, como nos casos os borderlines. E isso tem que ser dado atenção, porque não é apenas uma forma de manipulação no que está acontecendo, mas talvez ele não tenha consciência do que os atos deles podem gerar, né? Então, a gente pode encontrar pessoas que tentaram 12 vezes, 13 vezes, mas uma hora isso pode dar certo. Sim. E será que é isso que ela quer? Ela quer realmente morrer ou ela quer realmente conseguir alguma coisa que ela deseja, mas não consegue pedir de outra forma, né? Então, por isso a importância do acompanhamento com profissionais de saúde mental, porque essas tentativas, né, as pessoas que tentaram precisam de uma atenção, precisam vivenciar com um luto de tentar e não conseguir. Então, elas vão passar por momentos de revolta, de depressão, de aceitação, de culpabilização. Então, isso é super importante, o momento depois. Tem a prevenção, mas a gente tem também a pós-venção. Sim. Legal. A gente vai falar também sobre isso. Vocês têm um grande objetivo na psicologia, realmente, de estar contribuindo com a sociedade, né? E como que essa psicologia ela pode contribuir com esse tema todo, Raíssa? De realmente, o objetivo de vocês é a diminuição do suicídio, né? Pela vida e por tudo mais. Como é que o trabalho de vocês, pelas 3 psicólogas, qual que é o objetivo que vocês encontraram na psicologia de lutar contra isso? Para trabalhar com isso, né? Bom, nossa profissão ela é regida por um código de ética, né?
que ele prevê tanto a promoção e a promoção, o respeito, na promoção da liberdade, da dignidade, né, e da integridade do ser humano, que é totalmente embasada na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que prevê justamente, né, que a pessoa tem o direito de ser vista, né, de ser ouvida, de ser assistida muitas vezes quando necessário. Então, a psicologia, eu consigo enxergar que ela consiga fazer um trabalho muito importante dentro desse tema, né? Que no início eu enxergo muito como uma explanação mesmo do tema, já que não é algo, como já foi falado aqui, não é algo discutido, não é algo colocado em pauta, né? É um tema que nos gera sofrimento, amedronta, né? Então, muitas pessoas acabam colocando aquilo debaixo do tapete e pulando essa etapa de discutir, né? Por isso que quando acontece, muitos olham com um olhar, poxa, né? Ele fez mesmo isso, então queremos mesmo fazer esse trabalho para não termos essa situação, né? De ver as pessoas de fato cometendo o suicídio por não serem ouvidas, né? Porque a psicologia, ela promete um novo olhar, né? E até mesmo um acolhimento diferenciado para trabalhar com essas pessoas. Então, e possibilitar algumas intervenções necessárias, né? Tanto dentro de uma família, se caso for o necessário. Então, eu enxergo como algo que a gente deva divulgar. Também, de vocês estarem fazendo aí diretamente na cidade de Araras. Isso. E acho que o foco central é a gente poder desconstruir esse tabu que é tão forte, né, na nossa sociedade, de acordo com essa temática. Infelizmente, eu já acompanhei alguns casos realmente de suicídio e tudo mais. A gente falou aqui sobre questões econômicas, né, trabalhistas. Sim. E tudo mais. Mas o que eu vejo muito, se vocês puderem falar sobre isso, desilusões amorosas ou problemas com relacionamento com a mãe, com o pai e tudo mais. Sim. Isso é uma estatística grande também, né? Existem algumas pré-condições que podem levar o indivíduo a escolher pelo suicídio. Eventos da vida, né? Então, términos de relacionamento, a morte de alguém querido, a perda de um trabalho, uma doença, a luta diária. Então, uma pessoa que vive sob pressão, uma pessoa que ela precisa seguir regras, ela precisa seguir normas extremamente rígidas, também pode buscar. E também temos as condições de transtornos psiquiátricos. Tá? Então, são algumas pré-condições que estão estabelecidas como procura pelo suicídio. É como eu disse, o suicídio ele resulta de uma crise, né? Cabe à pessoa e cabe também a toda a sociedade a auxiliar, dar suporte para que essa crise ela não se prolongue por tanto tempo. Que é a prevenção, no caso, né? Sim. Bacana. Eu li aqui a pós-venção, né? O que seria isso? A pós-venção é, por exemplo, uma pessoa que tentou, não conseguiu, e depois ela vai, por inúmeros motivos, ela pode. Não vou enquadrar todo mundo no mesmo saquinho. Uma pessoa tentou e ela pode depois ter dificuldades em lidar com essa tentativa. Ela tentou e não conseguiu, então vem uma frustração. Ela tentou e ela queria, ela tem que lidar com o luto porque ela tentou e não conseguiu. Tá? Ela pode ter algumas recaídas em sintomas, caso ela possa ter algum transtorno psiquiátrico, como depressão e ansiedade. Ela pode continuar vivendo no mesmo ambiente que ela vivia antes, com fatores estressores, como dificuldade socioeconômica, dificuldade de relacionamento interpessoal. Então, isso tudo são fatores que ela tem que lidar depois, ainda mais se ela tentou e não conseguiu. É um assunto abrangente e vocês estão promovendo realmente esse evento para estar explanando sobre isso, para estar dedicando realmente. Além desse evento, as pessoas que estão vendo, né, vocês aí, tem como entrar em contato, conversar com vocês. Eu acredito que seja também, vocês têm essa parte bem social da coisa, né? Sim. Para o evento, vocês precisam fazer inscrições antecipadas, então pode entrar em contato comigo pelo e-mail nds.psicologia@gmail.com ou pelo telefone 19971022203. Né? E com as meninas também vocês podem entrar em contato.
Nós temos redes sociais, então vocês podem nos procurar mesmo pelo nome. Pelo Facebook mesmo, né? Sim, temos página, né, no Facebook. E vocês podem seguir. No Facebook também estamos com a campanha Setembro Amarelo, então vocês podem entrar que lá vai ter informações sobre o evento. Se digitar lá Setembro Amarelo Araras, aí pode localizar vocês também. Tá bem fácil o pelo acesso. Facebook, tá? Na edição de amanhã do Jornal Impresso também vão ter detalhes sobre esse evento, sobre a vinda de vocês aqui no programa e também lá o contato, o telefone e também o e-mail, assim como a Nayara passou aqui pra gente. Gostaria de agradecer a presença de vocês aqui. Nós Foi um que prazer a gente estar falando agradecemos. sobre isso. Desejo muita sorte no evento do sábado. Com certeza. E o convite está, de fato, aberto a todos, né? Que é muito importante. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado também ao nosso telespectador. Fique agora com a primeira edição do Telejornal Opinião da Cidade. Uma boa tarde a todos e até a próxima quinta-feira, já que amanhã é feriado. Vai ter uma folguinha pra gente aqui, viu, meninas? Até a próxima. Até.